Será que existem opções de investimento em renda fixa, mesmo com a taxa Selic tão baixa? Você deve ter observado uma redução na rentabilidade dos seus investimentos depois que a Selic começou a despencar. Muita gente está saindo daí e levando seus investimentos para renda variável, com as ações, fundos imobiliários. Mas hoje eu quero te dar uma alternativa para os seus investimentos em renda fixa, que podem trazer uma rentabilidade melhor. Hoje nós vamos falar das debêntures. Algo que você precisa entender é que sempre que você investe o seu dinheiro, você está emprestando ele para alguém que esteja precisando por algum motivo específico. Como quando você investe em CDB, por exemplo. Você está emprestando o seu dinheiro para um banco que vai emprestar esse dinheiro para os clientes dele e a partir daí conseguir os resultados dele, o lucro dele. Quando você investe em título público por meio do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, para que ele possa fazer os investimentos que ele precisa, para cobrir déficit do orçamento, para as necessidades do governo. E quando você investe em debêntures, que é o que a gente vai falar hoje, você está emprestando o seu dinheiro para empresas. Como assim, Rui, para empresas? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que a empresa X está precisando de um recurso para expandir a linha de produção dela, para produzir mais e ter mais resultado. Ela pode fazer isso de várias formas. Ela pode ir até um banco e pegar um empréstimo, ou ela pode pôr a mão no bolso mesmo e com recurso próprio financiar essa expansão da linha de produção, ou ela pode emitir debêntures. E por meio das debêntures, eu e você podemos investir dinheiro e emprestar dinheiro para essa empresa, que para ela sai mais barato do que pegar em bancos muitas vezes e melhor do que tirar dinheiro do próprio bolso. Nesse caso, nós nos tornaríamos debenturistas e nós teríamos direito a receber esse dinheiro de volta da empresa, lógico, com juros que a gente vai acordar aqui no momento da emissão da debênture. A empresa vai definir quanto ela vai querer te pagar no momento da emissão da debênture. Agora que você já sabe o que é uma debênture, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que você considera mais arriscado? Investir o seu dinheiro em título público, investindo no governo? Investir o seu dinheiro em CDB de bancos? Ou investir o seu dinheiro e emprestar o seu dinheiro para empresas? Com certeza, investir em empresas traz mais risco para você. E entre as empresas existem aquelas que vão ter mais risco do que outras. Imagina, será que é mais arriscado você investir dinheiro no churrasquinho da esquina aí da sua rua? Ou você investir dinheiro numa empresa consolidada como a Coca-Cola, por exemplo, se fosse o caso? Com certeza investir na Coca-Cola seria muito menos risco do que investir no churrasquinho da esquina da sua casa. Por que é importante você saber sobre risco? Porque o retorno, a rentabilidade que você vai ter de um investimento é sempre proporcional ao risco que você está correndo. Quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno que esse investimento vai te trazer, porque senão não vale a pena correr esse risco. Então, a debenture, ela tende a pagar mais do que investimentos como CDB e como Tesouro Direto. Por quê? Porque o risco dela é maior. A questão agora é mensurar os riscos e identificar as oportunidades que vão surgir através das debêntures. Existem empresas que, se você analisar num curto espaço de tempo de 3 a 5 anos, elas são tão bem consolidadas, estão tão bem no mercado, que dificilmente elas vão apresentar problemas nesse espaço curto de tempo. E você vai ter o seu dinheiro de volta com essa rentabilidade maior do que de outros instrumentos de renda fixa. Mas, Rui, eu não tenho nem ideia por onde começar a analisar uma empresa. Deixa eu te dar algumas dicas. Primeira, você tem que olhar a nota dessa empresa que está emitindo essa debênture. Que nota é essa? A nota de risco, que uma agência de classificação de risco vai dizer se ela tem mais risco ou se ela tem menos risco. Então, uma agência de classificação, que é uma empresa especializada em fazer essa análise, vai dizer se essa empresa que está emitindo a debênture tem muito risco ou não. Então, primeira coisa, olha essa nota. Segundo, quais garantias essa empresa está emitindo de que vai pagar por essas debêntures? Que vai te pagar pela debênture que ela emitiu. Essas empresas, elas podem podem trazer essas garantias. Por exemplo, se é uma empresa que tem muitos imóveis, uma administradora de hotéis, por exemplo, ela pode alienar alguns imóveis em garantia do pagamento dessas debêntures. Então, se nos próximos anos ela tiver problema e não conseguir honrar com os compromissos dela junto aos debenturistas, ela transfere esses imóveis para os debenturistas que vão poder leiloar e recuperar o dinheiro. Então, primeira coisa, olhar a nota que essa empresa recebeu das agências de classificação de risco. Segunda, você pode analisar as garantias que a empresa ofereceu para os debenturistas. Tá certo? Então olha só o que a gente está falando. Por meio de debêntures, você pode ter acesso a rentabilidades melhores, mesmo com renda fixa. É só analisar empresas que já estejam consolidadas no mercado, empresas que tenham boas notas de avaliação daquelas agências de classificação de risco, empresas que ainda vão te ofertar e agregar garantias de que vão honrar com o compromisso da debênture. Debênture pode sim ser uma boa opção. Agora, deixa eu melhorar ainda mais essa proposta que eu estou te fazendo de conhecer as debêntures.
existem aquelas debêntures que são chamadas de incentivadas, debêntures incentivadas. E a vantagem delas é que o rendimento que você receber dessas debêntures são totalmente isentos de imposto de renda. Uai, por que, Rui, teu governo vai isentar esse tipo de aplicação? Porque são empresas que emitem debêntures para captar recursos que vão promover obras de infraestrutura e desenvolvimento do país. Então é interessante para o governo que essas empresas estejam atuando e captando recursos. Então eles dão esse incentivo para quem investe dinheiro nessas empresas. Então você vai investir em debêntures, vai ter uma rentabilidade melhor do que outros instrumentos de renda fixa e ainda não vai pagar imposto de renda. Então olhe com carinho para as debêntures incentivadas. Bom, de forma simples e resumida, estas são as debêntures. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Nossa ideia é que você conheça novos mecanismos que vão agregar mais rentabilidade para sua carteira, mesmo com renda fixa, como é o caso da debênture. A gente se vê no próximo vídeo. Siga o nosso canal. Se tiver alguma dúvida, escreve pra gente. Um forte abraço.